Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de História do Brasil, trabalhando o governo João Goulart, também conhecido como governo Jango. E imediatamente aqui, compartilhando a tela com vocês, vamos para o nosso esquema de aula. O governo Goulart nasce já sobre um momento de crise muito forte, porque com a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente Goulart, que se encontrava no exterior, numa visita à China popular e outros países da Ásia, não é isso? Ele teve a tentativa da sua posse impedida por ministros militares e por setores vinculados à corrente conservadora, que considerava Jânio uma ameaça, por as suas ligações com o comunismo, não é isso, pela sua demagogia, por trazer de volta o getulismo ao país, não é isso? Ele seria uma ameaça à sociedade brasileira. As correntes nacionalistas se organizaram, e a partir da liderança do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, conseguiram o retorno de Jango, só que para assumir a presidência, só que num acordo, um acordo que retirou os poderes do presidente, e introduziu uma emenda parlamentarista na Constituição brasileira. E essa emenda parlamentarista, ela seria confirmada ou não pelo eleitorado brasileiro num referendo, foi chamado de plebiscito, que seria realizado no mesmo dia das eleições presidenciais marcadas para 1965. Então, era muito claro para os nacionalistas que o objetivo era tirar os poderes do Goulart. Seria o único presidente que vivenciaria o regime parlamentarista, porque, obviamente, todos os candidatos às eleições de 1965 fariam campanha, durante a campanha para a eleição presidencial, fariam campanha pelo voto contra o parlamentarismo no referendo que se realizaria no mesmo dia. Mas, de qualquer maneira, o parlamentarismo era uma saída artificial para a política brasileira, perfeito? E, portanto, houve todo o movimento das correntes nacionalistas de antecipação do plebiscito. E, para isso, a criação de crises políticas, porque vocês sabem que no sistema parlamentarista, o presidente do conselho, ou se você preferir, primeiro-ministro, só governa enquanto tiver maioria no Congresso Nacional. E toda a lógica da ação das correntes nacionalistas foi tirar os poderes do presidente do conselho, do primeiro-ministro, e obrigar, a fazer com que houvesse uma antecipação da data do plebiscito. Mas isso mostra que, naquele momento, a polarização política vai num crescendo. Todo o governo Goulart foi num crescendo de polarização política. O polo conservador, diversas organizações, o IBAD, o IPES, aí as siglas a gente pode depois ver aos poucos, mas, por exemplo, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, o Movimento Anticomunista, o Comando de Caça aos Comunistas, a Tradição, Família e Propriedade, a Campanha da Mulher pela Democracia, são algumas das instituições que são montadas, das organizações que são montadas, para combater o que eles chamavam de um perigo vermelho, o avanço do comunismo no Brasil. Vamos lembrar que em 62, em 61, Cuba aderiu ao bloco socialista, que em 62 houve a crise dos mísseis. Então, a ideia de que o modelo cubano estaria se espalhando, com uma proposta de reforma agrária, com a proposta das nacionalizações, das atividades econômicas, etc., era vista pelos setores conservadores como uma ameaça concreta, não apenas no Brasil, mas em todos os países da América Latina. E, no caso do Brasil, a ação do embaixador Lincoln Gordon foi muito atuante em apoio a esses grupos conservadores, porque ele também entendia que Goulart era uma ameaça aos interesses, não apenas na visão dele, brasileiros, mas também norte-americanos. A Liga, já no campo nacionalista, as ligas camponesas, a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores Agrícolas, o Comando Geral dos Trabalhadores, o Pacto de Unidade e Ação, a União Nacional dos Estudantes, o Grupo dos 11, um grupo paramilitar que o
Brizola, né, que deixou de ser governador do Rio Grande do Sul e se tornou deputado federal pela Guanabara, né, também estimulava a formação de grupos armados, tudo bem? O Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, que cindiu a chamada nova esquerda política operária, Ação Popular, são correntes, grupos que se colocam contra a perspectiva conservadora e a partir de uma posição nacionalista, a POLOP, inclusive, e a AP, né, mas a POLOP no primeiro momento já falando até numa perspectiva efetivamente socialista, mas era um grupo extremamente pequeno, minoritário e de pouca influência, a não ser no movimento estudantil. De qualquer maneira, o que eu quero passar para vocês é que havia essa polarização muito forte. Tá? Nas eleições para o Congresso Nacional de 1962, houve um importante crescimento do Partido Trabalhista Brasileiro, que vou mostrar daqui a pouco os dados, né, que cresceu bastante, se tornando o segundo partido em termos de deputados, mas não tinha maioria no Congresso, e o Congresso foi se dividindo em duas grandes correntes de frentes parlamentares de deputados e senadores, a Frente Parlamentar Nacionalista e a Ação Democrática Parlamentar, que incluía os deputados e senadores da corrente conservadora. Perfeito? Então a polarização também estava chegando ao Congresso Nacional. É como se, alguns até propõem essa ideia, não dá para saber porque não aconteceu, a gente não tem como dizer, né? Esse modelo foi freado. Tá? A ideia de formação de um bipartidarismo ideológico no Brasil. Perfeito? Conseguiu-se a antecipação do plebiscito para 1963 e por ampla maioria, nós vamos ver os dados, tá? O retorno ao presidencialismo foi votado pelo eleitorado brasileiro. Essa ampla vitória criou nos nacionalistas uma ilusão de que Goulart tinha recebido o apoio daquela massa de eleitores que votaram no presidencialismo. Isso não era verdade. Eles colocaram como se fosse uma nova eleição presidencial, não era verdade. Mesmo aqueles que votariam em candidatos conservadores nas eleições presidenciais de 65, na sua ampla maioria, votaram pelo presidencialismo. Perfeito? Um desses candidatos, possíveis candidatos do campo conservador, era o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, tá? Que estimulou o voto no presidencialismo. Da mesma maneira, Juscelino Kubitschek, que pretendia retornar à presidência, também fez a campanha pelo presidencialismo. Perfeito? No campo da política externa, o governo manteve a política externa independente iniciada pelo Jânio Quadros e aprofundou, num certo sentido, com a política dos 3Ds. Então, reatou relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, já vinha sendo preparado o reatamento, né, pelo governo Jânio Quadros. Na OEA, quando o governo norte-americano pretendeu, né, e conseguiu a suspensão de Cuba da OEA, que alguns chamam de expulsão, o Brasil se absteve, né, não aprovou a suspensão, mas também não votou contra, o que descontentou, num certo sentido, a posição norte-americana, e a política externa brasileira do chanceler Araújo Castro foi denominada política dos 3Ds: desenvolvimento, desarmamento, descolonização, portanto, apoio aos movimentos de independência na África e na Ásia. Então, aqui algumas ideias. O Brasil reatou com a União Soviética, uma charge que mostra Goulart, né, brincando, né, fazendo um jogo de balanço entre Estados Unidos e União Soviética, feito em 62. Né. Aqui, o encontro de Goulart com o presidente Kennedy nos Estados Unidos, e aqui o encontro dele com o embaixador Lincoln Gordon, não é isso? Aqui no Brasil, se eu não estou enganado, em 1963. Tá? Aqui os movimentos populares, as ligas camponesas, as greves no país durante esse período, para você ter uma ideia também de os conservadores com medo de que essas greves representassem o avanço das posturas, né, radicais do nacionalismo e do comunismo. Aqui a organização dos trabalhadores rurais, a organização dos trabalhadores urbanos, tentando ultrapassar, né, aquelas limitações do sindicalismo corporativista. O Comando Geral dos Trabalhadores era a ideia de formação de uma central sindical, tudo bem, que era proibido pelo modelo corporativista. Aqui, as correntes, né, conservadoras, né, e fazendo, né, a sua propaganda,
aqui a campanha da mulher brasileira, Cande, não é isso? Aqui o movimento anticomunista pichando a sede da UNE, isso, acusando de comunistas. Aqui a bancada do PTB, que se tornou a segunda bancada, muito próxima, inclusive, da do PSD na Câmara de Deputados, perfeito, mas não tinha maioria para implementar um programa nacionalista, não é isso? Que em tese esse partido defendia, tá certo? E aqui a campanha do plebiscito, né, com as diversas charges, o panfleto de propaganda para votar não, e aqui a manchete da vitória do não. Tá? E aqui estão os dados. Pelos votos válidos, 82% dos eleitores decidiram pela volta ao presidencialismo, pelo fim do parlamentarismo. Tá? O governo Goulart, na fase presidencialista, então, Goulart tentou, num primeiro momento, uma conciliação, para tentar, através do plano trienal, elaborado pelo Celso Furtado, que passou a ser secretário do Planejamento, um duplo objetivo: controlar a inflação e garantir o crescimento econômico. Tá? Numa imagem que eu tentei fazer aqui para vocês. Tá? Goulart no centro, tentando atrair os conservadores moderados e os nacionalistas moderados para o projeto do plano trienal, que, em tese, contemplaria um pouco da visão conservadora e um pouco da visão nacionalista. Porém, as correntes radicais desses dois lados não aceitaram, tá certo? E boicotaram o plano trienal. Os nacionalistas, porque não queriam as políticas ortodoxas de controle da inflação, e os conservadores, porque não queriam as reformas de base propostas, né, também no plano trienal a serem negociadas com o Congresso Nacional. Então, diante do fracasso do plano trienal, Goulart não teve saída. Ele teve então que buscar um dos lados, e obviamente o lado nacionalista, não apenas porque os conservadores não o aceitariam, mas também porque, né, era a base eleitoral dele. Não é isso? Então, com o plano trienal, a radicalização cresceu e a proposta das correntes nacionalistas foi criar uma campanha para mostrar que a população queria as reformas de base, a reforma agrária, a reforma eleitoral, uma reforma agrária cujo objetivo era acabar com o latifúndio improdutivo, com as terras que eram utilizadas apenas para especulação ou para poder político e que não eram utilizadas economicamente para produção, tá? E a reforma eleitoral, a questão básica era o voto dos analfabetos, defendida pela reforma, pelos que defendiam a reforma, mas também o voto e a possibilidade de eleição de soldados, cabos, né, e sargentos. Perfeito? Os praças de pré. Reforma administrativa, reforma bancária, fiscal, sempre reformas no sentido de maior presença do Estado, né, na vida do país. Tá? A reação conservadora é dizer que essas reformas representam o comunismo, o perigo vermelho. Tá? O governo conseguiu aprovar o Estatuto do Trabalhador Rural, que garantiria direitos aos trabalhadores rurais pela primeira vez, e regulamentou uma lei de remessa de lucros feita em 62, regulamentada em janeiro de 64, que garantiria que a maior parte dos lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil obrigatoriamente teria que ser reinvestida no Brasil. E tudo isso vai trazendo, né, uma reação dos setores conservadores. Do ponto de vista, né, vamos lá, do processo que vai levar ao golpe civil-militar de 64, nós temos aqui uma série de acontecimentos. Os sargentos fazem uma revolta e cercam o Congresso em Brasília, porque 2 sargentos foram eleitos nas eleições de 62, mas o Supremo Tribunal Federal negou a dar posse porque a Constituição não permitia que sargentos se candidatassem. Tudo bem? O comício das reformas a campanha pelas reformas políticas, não é isso? As reformas, perdão, de base, e o único comício se realizou no Rio de Janeiro, onde Goulart fez um discurso bastante radicalizado, né, e propôs, né, que enviaria para o Congresso o início do projeto de reforma agrária, desapropriando terras improdutivas às margens das rodovias e ferrovias federais e encampando
as refinarias do grupo Peixoto de Castro, porque o refino do petróleo deveria ser estatal da Petrobras. Então, essas medidas, né, colocaram a necessidade para os conservadores de mostrar que eles também tinham um povo do seu lado. Se o comício das reformas conseguiu colocar 200 mil pessoas na praça, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o comunismo, tá certo? Reuniu em São Paulo cerca de 500 mil pessoas. A revolta dos marinheiros contribuiu para exacerbar a crise, porque os marinheiros, né, que foram punidos por tentarem criar uma associação que a Marinha, pela sua regulamentação, considerava ilegal. Tá? Eles não aceitaram a prisão, se refugiaram no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, e ali, né, houve por parte do ministro da Marinha a ordem de prisão. Os fuzileiros que foram prendê-los se recusaram a prendê-los e se juntaram ao movimento, criando uma crise, tá, que foi resolvida, né, com a aceitação da prisão dos marinheiros, em troca, né, de uma negociação a respeito da possibilidade de legalização da associação, mas quando os marinheiros, né, vão para a prisão, o presidente anistia os marinheiros, eles não cumprem, né, a prisão. E o fato do presidente ter anistiado colocou para os oficiais das Forças Armadas em geral que o presidente estava quebrando a hierarquia militar e, portanto, isso se constituiria numa ameaça, né, não só às Forças Armadas, mas à população brasileira. Quando Goulart, no discurso aos sargentos, né, defende o direito de voto dos sargentos, o direito deles serem eleitos, né, determinados setores militares, né, começam a agir. O general Mourão Filho, né, em Juiz de Fora, mobiliza a tropa contra o governo Goulart e se iniciou, então, o movimento que alguns chamaram de revolução, outros identificaram como golpe. Né? Nós trabalharemos isso melhor, né, na primeira aula sobre o regime autoritário que vai se colocar a partir daí. Goulart, sem apoio aqui no Rio de Janeiro, buscou apoio em Brasília, não encontrou e se refugiou primeiro no Rio Grande do Sul e depois partiu para o exílio no Uruguai. Enquanto isso, em Brasília, o presidente da Câmara tomava posse como presidente interino, Ranieri Mazzilli, e se preparava, então, a chegada, né, dos vencedores, liderados pelos militares, ao poder no Brasil. Aqui, Goulart, né, entendido pelo chargista como alguém que quer conciliar entre esquerda e direita, o problema da pressão, né, inflacionária que os aumentos de salários muitos identificavam que gerava, e aqui Goulart tentando montar o tigre do comunismo, é uma outra charge, já de fevereiro de 64. Aqui, os índices econômicos do governo Goulart, que depois vocês podem ver com calma, todos os problemas acontecidos, tudo bem? Aqui, né, assinando a lei de remessa de lucros, que depois seria regulamentada, a cartilha do Estatuto do Trabalhador Rural, o comício da Central do Brasil, né, com as suas palavras de ordem, o discurso de Goulart, tá certo? Aqui o presidente da UNE, José Serra, falando, aqui o deputado Leonel Brizola, liderança da corrente nacionalista radical, também discursando, tudo bem? Aqui a reação dos setores conservadores, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, tá certo? Aqui, né, revolta dos marinheiros, perfeito? Aqui, os editoriais do Correio da Manhã, basta e fora dos dias 31 de março e 1º de abril, contra o governo Goulart, mostrando um forte apoio de setores civis e da opinião pública ao governo Goulart, ou pelo menos das elites, sem dúvida nenhuma, isso será muito claro. Tá? Aqui a movimentação para depor Goulart partindo de Juiz de Fora, a movimentação militar e algumas fotografias do golpe, né, a sede da UNE sendo queimada, etc., tanques ocupando, os jornais dando as notícias, não é isso? E, finalmente, Goulart chegando ao Uruguai, onde se exilou. Tá? No nossa próxima aula, nós começaremos, então, o tema referente aos governos autoritários pós-64.
Agradeço mais uma vez a paciência de vocês terem escutado essa aula ou visto essa aula. Espero que tenha sido útil e nos encontraremos em breve. Um abraço.